Boa noite, pessoal. Nós estamos ao vivo na primeira live da Associação São Pio V. Eu sou a Aline de Oliveira, eu sou uma das fiéis aqui do apostolado, estou aqui para ajudar a mediar a nossa primeira live. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar os nossos ilustres convidados, tá bom? Deixa eu convidar o pessoal aqui. Peço licença para vocês, enquanto vocês vão entrando. Quem estiver entrando já vai convidando, mandando pelo aviãozinho ali. Olha lá, o Padre Marco já entrou. Sua bênção, Padre. Tudo bem? Salve Maria. Deixa eu chamar aqui o seu Jorge. Ele aprendeu? Convidando. Agora deixa eu chamar Jesuan. Aqui. Acho que agora deu certo. Deixa eu ver se estão todos convidados. Estão sim. Bem-vindo, Jesuan. Boa noite. Boa noite, Salve Maria. Bem-vindo, seu Jorge, tudo bem? Porra, cheguei. É tarde do que nunca. Salve Maria, boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos. Essa é a nossa primeira live da nossa associação, nosso Instagram recém-criado, para a gente conseguir construir a nossa capela aqui, se Deus quiser. Padre, boa noite. Eu agradeço imensamente a sua presença. É uma honra para todos aqui. E, Padre, para começar, antes eu queria que o senhor fizesse uma oração para a gente começar a live. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, serei neles o fogo do vosso amor. Enviai vós, Espírito Senhor, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que acorda fidei no sangue de Espírito, ilustrazione do Cristo, no nome do Espírito recta sapere, Deus se per consolazione gauderia, per Cristo novo nostrum. Amém. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, rogai por nós. Rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Espírito Santo, amém. Muito bem, muito obrigada. Então, boa noite, Padre, seja bem-vindo. Boa noite, Jesus. Boa noite, Jesus, seja bem-vindo. Pode falar para a gente testar o áudio, para ver se está tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, seu Jorge. Eu não tô vendo o Jorge. Tá aqui o seu Jorge. Tá aparecendo. Não tá para mim não tá. Seu Jorge, fala com a gente. Oi, boa noite. Boa noite. Só falar um pouquinho mais alto que eu acho que ou é o meu áudio aqui. Mas eu escutei também. Ou fala mais perto do celular. Então tá bom. Beleza. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Eu peço que enviem aí a live para mais gente assistir, né? E eu queria começar, então já começamos com a nossa oração e a gente está fazendo essa live para contar a nossa história, né? Primeiramente, para todo mundo conhecer o nosso objetivo, como tudo surgiu. E eu queria pedir ao Jesuan, que hoje é o nosso presidente da associação, para contar como tudo aconteceu, que começou, né, com um grupo de estudos, né, Jesuan? Você podia contar essa parte da história para o pessoal? Sim. Na realidade, ali por volta do ano 2004, né? A gente já tinha contatos com o professor Orlando Fedeli. E esses contatos foram acontecendo e o professor Orlando ele tinha uma forma, né, de tentar unir as pessoas. Porque eu soube que, por exemplo, o Padre Marcos tinha contato com o professor, o Tiago, tinha o Marcelo, tinha o Cláudio, tinha várias pessoas que tinham contato. Então ele procurava fazer o quê? Toda vez que ele falava com a gente, ele falava assim, entre em contato com fulano, entre em contato com ciclano. E foi aí que aconteceu, a gente começou a se contatar de alguma forma, e daí começou as primeiras reuniões, né, que eram reuniões de estudo e para a oração do Santo Terço, principalmente, né? E depois disso começou, o grupo foi crescendo, até depois a gente chegar com o apostolado do Instituto Bom Pastor, que daí cresceu mais, se tornou hoje o apostolado do IBP aqui em Curitiba, né? Mas muitas pessoas, né, participaram de alguma forma, não só pessoas daqui de Curitiba, mas pessoas de fora, por exemplo, como o próprio Padre Ivan, que era de Guarapuava, mas frequentava muitas vezes aqui, e até inclusive escrevia no blog, né, junto com a gente. Né?
Era lá Legal. no edifício Acácia, na Praça Zacarias. Isso mesmo. É. Tinha um escritório lá meio interessante lá, né? É, tinha o pessoal no prédio, nos primeiros andares, não tinha nada a ver com a gente, é claro, tinha reunião da maçonaria de vez em quando. Então tá ótimo. Seu Jorge é presidente no último triênio, né, seu Jorge? E agora é tesoureiro da associação, está aqui em todas as missas, acompanhando todas as missas do Padre Tiago aqui do IBP. E, seu Jorge, você podia contar para a gente a cronologia, como tudo aconteceu, né? Até a gente chegar aqui na associação, até a gente criar esse vínculo com o IBP? Não, sim, claro. O Gisman já deu uma pincelada de como começou, né? Tá ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estamos. Sim, Então, começou assim com um grupo de fiéis católicos mesmo, e ficou até hoje a associação como Grupo de Fiéis Católicos de Curitiba. E a finalidade era já a missa, né? Então, a gente se encontrava e se conheceu através da missa, através do professor Orlando. Eu levava o Padre Marcos, porque na época ele tinha 14, 15 anos, então eu levava ele nos eventos, nas conferências que o professor Orlando vinha fazer aqui em Curitiba. No início eu ia levar, depois eu acabei ficando e continuei junto com o professor todas as vezes, dando suporte também já às vindas deles aqui na palestra, procurando local e tal. Mas no início era isso, era só palestras, conferência, fornecendo o auditório do tinha quartel do Comando Geral também. também, do Colégio da Polícia Militar também. Então, onde tinha um espaço de auditório, a gente acomodava o professor e os fiéis de Curitiba, né? Mas missa exatamente era muito pouco. Quem antes da gente chegar na São Pio V cuidava era um coronel do Exército, da Reserva, né? Coronel Roberto. Ele que também lidava nessa parte das missas tradicionais, né? Missa tridentina. E ele tinha um contato com Campos, e vinha o Monsenhor Jonas, que é de Campos, vinha a Curitiba uma vez a cada 2 meses celebrar a missa. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então o coronel pegava uma lista, o nome das pessoas, o telefone, e dizia, vou avisar o dia da missa. A gente sabia que era Isso dali lá, 2 meses, no isso lá por segundo. 2005, 2006, não tinha nem moto próprio Sumorum Pontífico ainda. Pois é, vamos chegar lá ainda. Mas então ele pegava o telefone das pessoas, das famílias, e ligava. E o pessoal se reunia, enchia. A capela é a capela do Exército, a capela do Hospital Militar do Exército. A maioria do pessoal conhece porque nós fizemos o apostolado ali, né? Mas naquela época era ali. Enchia aquela capela. Cada 2 meses a missa estava ali. Algumas vezes, não foram muitas vezes que a gente foi ali. Porque depois, logo em seguida, em 2000, só para seguir a cronologia, 2006 foi criado o Instituto Bom Pastor, né? Mas nada envolvendo a gente daqui de Curitiba. A gente nem sabia que tinha sido criado esse Instituto Bom Pastor, né? Mais tarde é que nós viemos a saber. Mas em 2007, sim, foi um ano importante e foi digamos que veio um documento 07/7/2007. É o moto próprio Sumorum Pontificum do Papa Bento XVI. Esse documento foi como um divisor de águas, porque dali para frente as coisas se abriram mais, né? Só para ter uma ideia, no mês seguinte, foi em julho esse moto próprio, em agosto já tinha missa no Largo da Ordem, que o grupo da São Pio V foi lá falar com o Monsenhor Luiz, que era o reitor da Igreja da Ordem, no Largo da Ordem, ali no Centro Velho, e ele se prontificou a rezar as missas dominicais às 10 horas, que é um horário nobre, a missa tridentina. Então nós ajudávamos com os acólitos lá, né? Mas a Serviam lá. primeira, que inclusive foi antes do fim da vacatio legis, que o motopróprio entrou em vigor no dia 14 de setembro. A primeira já foi antes de 14 de setembro, foi lá por agosto, e foi, acho que, se eu não me engano, 19 horas, 20 horas, estava ermo o Largo da Ordem.
Isso A, mesmo. a primeira foi de ali, noite e ainda entrou um pessoal meio esquisito, né, na igreja, que daí, no outro domingo, que o Monsenhor Luiz falou, já no final da missa ele falou, ó, esse horário não dá aqui, domingo que vem vai ser às 10h30, que era o o horário horário da missa que tinha canto gregoriano. certo. Então, seguindo. A missa passou a ser no Largo da Ordem. A missa, tão logo foi editado o Summorum Pontífico, né? Então, nós tínhamos missa de domingo. Era perfeito. O pessoal se reunia, o grupo já conseguia conversar. O pós-missa já era longo, terminava a missa, mas o pessoal ficava no entorno da igreja, lá da capela, Que na frente da nem, que capela, nem conversando. sair da missa e ir embora era que nem tronco de enchente. Ia engatando em tudo quanto é canto. Então ia conversando com um, conversando com o outro. Ficava É verdade. um tempão. Bom, depois disso, já no ano seguinte, 2008, o padre Paulo Iúbio, que era o pároco da Imaculada Igreja, Paróquia Imaculada Conceição, também se prontificou a rezar as missas. Só que ele rezava no sábado, às 2 horas da tarde. Horário complicado. Horário complicado, né? Mas dava para a gente assistia a missa no sábado com ele e domingo ia no Largo da Ordem, né, na missa do Monsenhor Luiz. Até que um ponto a gente também, esse horário ficou difícil, nós pedimos para o padre Paulo. Padre Paulo, o senhor podia modificar esse horário? E sim, modifico, para 2h30. Então ficou 2h30 o horário da missa por uns 2 anos, daí ele passou para o domingo às 8 horas da manhã. Daí ficou difícil acompanhar as duas missas, tinha que escolher, ou ia na missa da Imaculada Conceição, às 8 horas, ou na missa do Largo da Ordem, às 10. Mas tinha Então, o gente próprio que era acólito, né, pai? Tinha gente que era acólito que de tinha que ir lá. vez em quando tinha que ir nas duas. Tinha que ir nas duas. E tinha o coral também do São Pio V, que até hoje está aí em funcionamento, atuante, que cantava na Imaculada Conceição. Então, é esse tipo de apoio, de suporte que a gente fornecia. Até o altar também era montado por nós lá na hora da missa. O padre só chegava e rezava a missa, né? Então, essas duas situações importantes em termos do mopto próprio que possibilitou termos missa. Além disso, padres da diocese e de outras localidades do Paraná, tendo a possibilidade de poder rezar a missa, se interessaram e procuraram saber como aprender a missa. E quem ensinava esses padres o Marcos, na época, né, era nem seminarista ainda, mas aprendeu a missa de forma autodidática. Autodidata. E ele, então, começou a ensinar os padres que vinham procurar. Sempre queriam saber quem podia me ensinar a missa. Diziam, não, aquele menino lá, que era então, hoje, padre Marcos. Não, Né? mas Então, muitos padres me da passou diocese... essa referência, na verdade, foi o padre Paulo, né? Porque foi o padre... Rezende. Padre Rezende, que chegou lá uma vez, um dia na Imaculada, e perguntou, pediu pro padre se podia ensinar. E o padre falou, olha, melhor falar com os acólitos, eles sabem mais que eu. Daí o padre Rezende veio falar comigo. Daí eu fui até lá, fui até Maringá, né? E que ano que foi isso? 2008, né? Eu não lembro, isso aí realmente não lembro a data. Ainda era sábado à tarde, ainda. Não, foi 2008 ou 2009, por aí. Mas então, como o padre Rezende e outros padres da própria diocese se interessaram em aprender, e o padre Paulo, lá do seminário de Ponta Grossa, e aqui de Curitiba, vários padres também se interessaram, alguns continuam rezando até hoje. A exemplo do padre Anderson Bonin, que aprendeu a missa com o padre Marcos e a reza lá na Igreja da Glória, né? Então, esses 3 fatos, as missas e os padres interessados em celebrar a missa, que possibilitou a gente ter várias opções. Tinha semanas que a gente tinha missa na terça, numa igreja, na sexta, noutra igreja, no sábado e no domingo. E a gente correndo atrás das missas, né, com suporte técnico. Chegou a ter missa pelo padre Alberto, né?
lá no... É. Onde que era? Josefino? Josefino. São José Marelo. Daí teve o padre Antônio, lá na São João Batista Precursor. Teve o padre Adriano. Padre Adriano. O padre Adilson, né? Também dos jesuítas. Padre Adilson, Jesuíta. Adilson Faila, que está lá em Novo Hamburgo agora. No Porto... Padre Antônio, lá que era o de Ponta Grossa. Não. Padre, Ponta Grossa é Padre Paulo, pai. Padre Paulo. Antônio é lá Padre Paulo. perto do shopping, do Parque Shopping Barigui. São João Batista Sim, não, mas Precursor. é Paulo Antônio de Araújo, esse de Ponta Grossa, o nome dele. Sim. Então vários padres que foram aprender a missa através do Padre Marcos. Isso em 2007, né? 2007, 2008 foi uma sequência, né? Em 2008, como um fato marcante, foi a criação do blog. Mas isso o Jesuan depois vai mencionar, vai falar com mais detalhamento, né? 2011, nós tivemos aí sim uma aproximação maior com o IPP, porque dois dos integrantes nossos, que é o Padre Marcos e o Padre Ivan, que faziam parte do grupo, entraram no seminário. Então isso também fez a nós aprofundarmos no conhecimento do Instituto Bom Pastor, né? Em 2012 teve a primeira ordenação, que é do Padre Daniel Pinheiro, que foi o primeiro padre brasileiro a ser ordenado, né? E também em 2012 nós tivemos a criação pelo Padre Marcos, que idealizou o programa do Congresso. Então foi o primeiro congresso em 2012 que foi sugestão e idealização do Padre Marcos. Ele nos deu o pacote pronto só para a gente executar, por causa que os brasileiros que estavam no seminário vinham para suas férias de julho a setembro em Curitiba, ou no Brasil, né? E não tinha onde fazer o apostolado. Eles têm, obrigatoriamente, no período de férias, que fazer um período de apostolado no Brasil. Mas não tinha onde. Então, ele sugeriu que fizéssemos esse congresso em Curitiba para esses seminaristas poderem vir a Curitiba e participar. É um ciclo de palestra num dia inteiro, que até foram 8 edições, diga. Não, então, esse primeiro congresso foram 2 fatores, né? Não foi diretamente buscar local de apostolado, isso daí foi secundário. O meu objetivo principal era levar, né, o Padre Daniel para rezar a primeira missa em Curitiba e levar também o Padre Renato e o Padre Pascotto, que tinham acabado de ser ordenados diáconos, para que pudesse ter uma missa solene com padre, diácono, subdiácono. Mas outra questão era quem que ia acolitar nessa missa? O pessoal, os acólitos aí nunca tinham visto uma missa solene, né? E nisso eu pedi ajuda dos demais seminaristas, né? O Padre José estava, Padre Pedro. o Padre Ivan, Padre Pedro, então, o que acontece, né? E daí, já que está em Curitiba, bora dar formações, conferências. E foi o que aconteceu no fim das contas. Essa primeira vez foi muito improvisado, né? Lá tinha 7 seres vivos dormindo numa sala pequena com chão e dois sofás, né? Porque evidentemente o padre ia ficar no quarto com cama, claro, mas de forma que quem quisesse passar pela sala tinha que pular seminarista, né? Dormindo no chão. É verdade. Uma nova modalidade olímpica, salto ao seminarista. Então, mas só vamos seguir, padre, vamos seguir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar o tempo. Mas tem tempo? Não tem foi tempo. assim, a primeira vez improvisado,
e a cada ano foi melhorando. O No início, Instagram nos derruba, padre. Em uma hora ele derruba a gente. Tem tempo, então. Então, o Congresso paralisou por causa da pandemia, né, em 2019. Mas a ideia é esse ano retomar. Nas demais versões, a gente focou, de fato, no Congresso, e foi profissionalizando a cada ano, até que na última vez já teve até gravação das conferências e postagem, né? É verdade, é verdade. Mas então, seguindo daí o raciocínio, daí em 2016, que foi a criação formal da Associação São Pio V. Foi dado juridicamente, uma personalidade jurídica, né, para a associação. E aí você vê, 16 anos, de 2004 até 2016, foi em 12 anos que conseguiu se concluir com esse processo de formação. Tem vários fatores que contribuíram para que isso não saísse antes, mas tudo tem seu tempo certo, tem o tempo de Deus, né? Então, foi rapidamente criado. A gente fazia reuniões para criar a associação, não dava certo. Você vê claramente aí a ação da Providência. Porque Sim. Eu lembro, assim, tantos e tantos e tantos anos, desde que eu conheci o pessoal lá em 2006, você fala de criar uma associação, nunca deu certo. De repente, em uma semana, pronto, tudo feito. E aí, só rapidinho para contar, então. Marcamos uma reunião, eu, o Jesuan e o Jalmir. Os três para conversar, porque daí menos pessoas dá para a gente discutir, ver qual é o objetivo, qual é a finalidade da associação, e o Jalmir escolheu o local. É um café que tinha 3 paranistas. Não somos paranistas ferrenhos, tal, mas torcemos para o Paraná. E o Jalmir escolheu um café atrás do campo do Atlético, da Arena. Eu disse, poxa, mas isso é um desaforo, né? Mas, enfim, a causa é válida. Tá bom, se tivesse jogo, não dava para fazer a reunião naquele café. Mas, realmente, em 15 dias, dali a gente traçou a linha de ação, como obter um modelo de estatuto. Trabalhamos nesse modelo, adaptamos aquilo que a associação precisava, e no final de fevereiro foi feita a assembleia. Já o padre Renato vinha a Curitiba no seu apostolado inicial aqui, uma vez por mês, e na vinda dele reuniu-se todos os fiéis de Curitiba, ali que frequentavam a capela, fizemos uma assembleia, aprovamos o estatuto, e em seguida aprovamos a primeira gestão, né, primeiro diretoria e conselhos. Ali que eu fui saber que eu era o presidente, né, isso foi obra do nosso tesoureiro na época, o Jesuan. Então eu não sabia da modelagem, quem seriam os integrantes da diretoria. Aí sim, passei 6 anos. E a associação serve de guarda-chuva para tudo aquilo que é necessário para o apostolado. É tudo canalizado para o apostolado. O aluguel do padre, as despesas de água, luz, telefone, os paramentos de igreja, os sacramentais de igreja, tudo que se imaginar para a missa e para o padre está dentro dessa associação. Isso, finalizando a minha fase de cronologia. Então, agora eu sei, Aline, como é que foi para frente aí? Falhou para mim? Oi? Falhou para vocês também? Não. Rapidinho, mas eu não perdi nada aqui. Eu também só concluir a parte. Eu também não perdi nada, só tava um chiado meio ruinzinho, mas eu consegui acompanhar falando. Então, ótimo. Então, a parte dessa cronologia até a criação da associação, que levou os 12 anos, está concluído. Não sei o que nós temos pela frente aí. Então ótimo. Agora, eu gostaria de pedir para o padre Marcos contar como que foram os sinais da sua vocação, padre, nesse berço aí, pelo jeito riquíssimo, né? De tentar trazer a missa tridentina aqui para Curitiba. O padre pode contar para a gente como que foi a sua história até chegar ao sacerdócio? Então, sim. Eu acho que é a primeira vez que eu conto para uma grande audiência. Que honra!
Bom, a gente talvez entre num debate, né? Porque meu pai costuma falar que eu que converti ele, mas eu falo que é o contrário, na verdade. Porque, bom, a gente não era católico praticante, né? Embora tenha sido batizado, feito primeira comunhão, crismado, saber o que estava fazendo era outra coisa, né? Então, a gente não era católico praticante, não. Mas eu sempre pesquisei muito, né? De tudo, absolutamente de tudo. O pessoal que me conhece sabe que meu interesse é praticamente tudo, desde medicina, direito, cálculo, física, filosofia, etc. Né? Então, sempre pesquisava. Daí, eu sempre tinha essas questões, assim, meio filosóficas, assim, né? E daí eu estava numa época meio assim, muita ciência, né? Muito racionalista, né? Então, assim, eu não pensava muito a respeito de religião. Eu, na prática, vendo assim a posteriori, era um agnóstico, assim, né? Deus até pode existir, mas eu não tenho como saber. Até que duas coisas aconteceram, que eu, por uma influência ruim, que na verdade era Nietzsche, que eu estava lendo Nietzsche na época, um filósofo péssimo, que exaltava a moral romana, eu comecei a me interessar pelos clássicos romanos, né? Daí comecei por conta própria, estudar um pouco de latim. Ao mesmo tempo em que meu pai e minha mãe começaram a ir na missa na paróquia perto de casa, a paróquia Santa Rita de Cássia. Raramente eu ia com eles. E daí eu comecei a pensar, se eu tenho que dar uma resposta. Por que eu não vou? E, de repente, por que eu teria que ir? Daí eu comecei a pesquisar sobre a existência de Deus. E os argumentos ateístas não me agradaram. Afinal de contas, não tem como você provar que não existe. Então eu achava muito argumento besta. Você veja, eu via claramente que os argumentos ateístas não ultrapassavam o meu problema. Chegava no máximo num agnosticismo, mas não tem como você provar a não existência de algo. Por outro lado, os argumentos pela existência de Deus sempre falavam: você tem que ter uma experiência pessoal. Tá, como que eu faço para ter uma experiência pessoal? Não sei, mas você tem que sentir Deus na tua vida. Não estou sentindo nada. Então, se eu tiver, eu vou ficar assustado. Ou deve ser dor de barriga. Então, também não me agradava. Então, eu ficava pesquisando. Ao mesmo tempo que eu estava estudando latim, daí um belo dia, nossa, como será que era a missa quando era em latim? Pesquisei, caí num site que nem existe mais. Já na época, lá, 2006, 2005, 2006, já era um site antigo. missaeste.hpg.net, eu acho. Ou missaeste.hpg.com.br. Não existe mais esse site. Era um site pré-histórico, praticamente. E daí eu olhei lá, tinha o ordinário da missa, e eu falei, peraí, não é isso que acontece na paróquia. Daí eu vi que não foi feita só uma tradução e mudança de posição topado. Daí eu fiquei olhando lá, achei interessante, deixei quieto. Daí pesquisando um pouco mais, eu caí no site do professor Orlando e eu vi que tinha muito mais conteúdo. E um dos cadernos lá era sobre a existência de Deus.
justamente o tema que eu estava buscando. E daí eu vi lá as 5 vias de São Tomás. Daí pela primeira vez eu vi alguém falando a respeito de Deus de forma inteligente. Nossa, o cara aqui está usando a razão, não está falando para eu sentir nada, não está falando para eu ter experiência de nada. Não, isso aqui é algo faz sentido. Daí que eu descobri que ele ia pelo menos, o professor Orlando ia pelo menos 2 vezes por ano em Curitiba. Daí eu comecei a rezar o terço lá com meus pais em casa. A gente começou a rezar o terço juntos. O pai começou a ir também comigo na, na missa, na missa não, nas conferências que o professor Orlando dava. E foi isso, foi basicamente isso a questão da gente descobrir a fé e descobrir a fé por meio da missa tridentina. Agora, justamente, a gente descobriu a missa tridentina, descobriu um tesouro, mas não tinha padre. Não tinha padre. Inicialmente, né, eu descobri, lá em 2006, eu já sabia da fundação do Instituto Bom Pastor, já sabia que alguns brasileiros entraram lá, o próprio padre Daniel entrou nessa época, o padre Pascotto, o padre Renato, só que eu estava no início da faculdade, né? E isso, que fique bem claro para as pessoas, não é uma regra, né? Vou primeiro... Padre, então quer dizer que o senhor fez primeiro a faculdade e depois foi para o seminário, então é o melhor a fazer? Não, depende de cada um. Eu vejo que para mim foi melhor, porque eu era assim convertido. Então, para mim foi melhor, mas não é uma regra. Que fique bem claro isso. Eu falei pro meu pai, para minha mãe, que eu tinha interesse em ir para o seminário, eles levaram um susto, porque justamente eu queria transmitir aquilo que eu descobri. A missa, a doutrina, ajudar as pessoas a se salvarem. E daí eu pensei, a melhor forma de fazer isso é entrar no seminário. Claramente, a gente precisa de padres, e eu quero fazer isso, então eu já pensei nisso. Então, o padre, eu lembro que eu falei com meus pais, eles falaram, não, pelo menos termina a faculdade primeiro. E daí eu lembro que na época eu falei com o reitor do seminário, né, que mandei um e-mail, ele achou melhor eu segui o que meus pais tinham pedido e pronto, eu fiz a faculdade. Me formei em Relações Internacionais. No último ano da faculdade, eu entrei em contato com na época, seminarista, Rafael Scolaro, que era lá de Curitiba. Daí, tanto eu quanto o padre Ivan, a gente... a Andrea está perguntando como que eu conheci o padre Ivan. Conheci o padre Ivan em 2 momentos. Ele se lembra disso, inclusive até hoje, que eu cumprimentei ele 2 vezes. Nas 2 vezes, como se fosse a primeira vez que eu estivesse conhecendo ele. Isso eu aprendi com o pai. Meu pai, não sei se vocês sabem, tem um irmão gêmeo, né? Então, gêmeo idêntico. Então, assim, se a pessoa olhar para ele, ele já cumprimenta, porque talvez não conheça ele, mas conheça o meu tio Geraldo. Então, nessa possibilidade da pessoa conhecer, mas ele não conhecer, ele cumprimenta, né? Boa Então, estratégia. como o meu pai falou uma vez, é melhor parecer louco do que mal educado. Concordo. Então, eu cumprimentei na época, Ivan, né?
atualmente Padre Ivan, 2 vezes. Uma, eu conheci ele numa conferência do professor Orlando. E então eu cumprimentei, isso foi, acho que 2007, talvez, não sei. Eu cumprimentei ele no hotel que estava ocorrendo a conferência e depois cumprimentei de novo na Igreja da Ordem, na saída da missa na Igreja da Ordem. E nesse dia também encontrei um rapaz, Anderson Aldori, que sempre ia lá para Curitiba com o Padre Ivan, que é da famosa cidade do Turvo, do lado de Guarapuava. Ou é distrito de Guarapuava, não sei dizer. Acho que é distrito de Guarapuava. Ou é outro município. Algum guarapuavano aí pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Então, no último ano da faculdade, eu conversei com o atualmente padre Rafael Scolaro, que na época era seminarista do Instituto Bom Pastor, e ele já me colocou em contato com o reitor, padre Roque Perrel, e em 2011 entrei no seminário. E é uma coisa assim, às vezes as pessoas, né, sempre querem, quando fala a respeito de ser padre, né, vocação sacerdotal, já crê, né, que a gente teve uma iluminação, ou então a gente sentiu um quentinho no coração, ou os céus se abriram e apareceu uma voz, você vai ser padre. Quando na verdade, né, tem um livro muito importante chamado A Vocação Sacerdotal, do padre Layton, que foi justamente por São Pio X colocado como uma doutrina oficial da Igreja a respeito da vocação. Então, assim, a vocação é, antes de tudo, um juízo prudencial, né, da pessoa que quer se colocar ao serviço da Igreja. E a Igreja, vendo ela como tendo idoneidade, né, retidão de intenção e capacidade, a Igreja chama, voca a pessoa, né? Então a vocação vem da parte do bispo, né, na ordenação diaconal, mas que começa justamente como um juízo prudencial da pessoa que tem a reta intenção, tem a capacidade, tem a devida idoneidade e se entrega à Igreja justamente para se colocar ao serviço dela. Então, basicamente isso, né? Eu entrei em 2011 no seminário, lá na França. Como eu sou filho único, foi um tanto quanto difícil para minha mãe. O pai levou tudo de boa, né, pai? Ou não demonstrou tanto quanto a mãe, né? Mas então, em 2017 fui ordenado, né? Fui ordenado sacerdote, 1º de julho de 2017. 6 anos. 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora. E basicamente é isso, né? Então, entre mentes, teve muita coisa que aconteceu em Curitiba, né? E eu fui acompanhando só de longe e aparecendo uma, 2 vezes por ano. De lá para cá, né? Quantos fiéis mais ou menos a gente tem hoje, seu Jorge e Jesuan, aqui em Curitiba? Mais de 400? Dá para dizer assim, é que nós temos muitos fiéis, não só aqueles daqui de Curitiba, região metropolitana, mas tem muitas pessoas que vêm de fora, né? Por exemplo, a gente conheceu agora recentemente um grupo de jovens que vêm de Santa Catarina para assistir a missa aqui. Nós temos alguns amigos de Joinville que vêm para cá. Tem o pessoal de Guarapuava, o pessoal do interior do Paraná também vem para cá. Então, se a gente fosse somar, né, tudo isso, eu acredito que chegaria facilmente
Olha, nesse número, né? tinha uma família que vinha de São Miguel do Oeste, não sei se eles vão ainda, Olha né? Isso. só, É assim, é longe para burro, é muito longe. é muito louco. Na época, eu lembro que a gente até falou para eles, olha, vai em Cidade do Leste, que é mais perto. Não, não, mas a gente quer ir em Mais Curitiba. pertinho. Ficaram com dó deles. Padre Marcos, eu agradeço muito por compartilhar, né, a sua história aqui com a gente. E engatando nessa quantidade de pessoas que a gente já tem aqui, né, no nosso apostolado, toda essa história aí que iniciou com vocês, né? Vocês podiam falar um pouco das dificuldades que foram encontradas, né, nesse caminho? Que eu imagino que não foram poucos. Se cada um puder pontuar um pouquinho. Quer começar, Josué? Então, desculpe, eu caí 2 vezes, né? Caiu a rede e a outra, o celular caiu. Percebi. Então, na realidade, assim, claro que dificuldades existiram, e muitas, né? Acho que a primeira dificuldade que a gente teve foi com o bispo anterior, né? A gente teve uma reunião com ele, começamos a conversar sobre... E ele falava muito em latim, né? Mas por que vocês querem missa em latim? Por que vocês querem missa em latim? E uma hora a gente ficou um olhando para a cara do outro. Até que das pessoas que estavam na reunião resolveu explicar para ele o que era o latim, que na verdade não era só a missa em latim, era a missa tridentina. Acabou a reunião. Tá? Simplesmente foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele teve ciência, né, que era isso, realmente acabou a reunião com o bispo. Assim, claro que depois do Sumoro, né, até o Jorge comentou isso, o padre Marcos também comentou, depois do Sumoro ele ajudou muito, a gente teve algumas facilidades, porque 2 padres aqui de Curitiba, de imediato começaram a rezar, foi o padre Paulo e o Monsenhor, e daí alguns outros que vieram aprender. Então a gente não teve assim, nós chegamos numa época em que as pessoas de fora falavam que Curitiba era um modelo de aplicação do Sumorum Pontífico no Brasil. Tá? E por muito tempo as pessoas falavam isso. Então a gente tinha realmente missas, né, dominicais, e alguns padres que nós atendíamos nas missas de festas, mas agora, claro, quando você começa a estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, você não quer só a missa. Você quer muito mais do que isso, né? É tudo que envolve realmente o catolicismo. E aí que foi as grandes dificuldades. Porque nós éramos um grupo, eu não era tão novo assim, né? Já tinha meus 40 anos, mas a grande maioria das pessoas que frequentavam eram jovens, pessoas bem novas. Imagine, por exemplo, ovelha sem pastor. Eu tinha cabelo na época. O que vai acontecer? Pois tinha até isso. Então, ovelha sem pastor é complicado, porque cada um vai para um lado, no sentido, assim, de repente, de começar a entrar em certos assuntos meio complicados. E isso realmente criou, assim, algumas dificuldades para a gente. Tá? Isso eu acredito que deve ser um problema em todo mundo, tá? De grupos que vão buscar se aprofundar mais na fé católica, principalmente ligados à missa tridentina. E essa questão, por exemplo, de não ter um pastor, não ter uma pessoa que orientasse a gente, isso causou alguns danos para alguns fiéis. Isso causou. E quase causou danos para muitos fiéis. Então, esse foi a grande dificuldade que a gente enfrentou. Porque mesmo os padres, né, o padre Paulo é falecido, o Monsenhor é falecido, a gente agradece muito, né, a gente tem um carinho muito especial por eles, né, em função de ter nos auxiliado nesse período, mas em relação a essas questões, a gente não tinha muito apoio. Eu não posso ficar escondendo as coisas, a gente não tinha muito apoio. Com o advento, né, dessa aproximação com o Instituto, aí a coisa começou a mudar um pouco. Tá? Quer dizer, mudar um pouco não, mudar muito. Porque a gente começou a ter o quê? Você tinha uma fonte, você tinha alguém, tá, para trazer essas informações mais corretas em relação à doutrina católica, o que lê, o que não lê. Porque nós tínhamos um problema na época que a gente separava assim: livro antes do concílio era bom, livro depois do concílio era ruim. Era esse conceito que a gente tinha, às vezes, no começo. Tanto que daí o que aconteceu? Com essa proximidade do padre Marcos, do padre Ivan,
estando lá dentro, estando no seminário, isso nos ajudou e muito. E aí, claro, quando começou o apostolado, né, do padre Renato, de uma forma mais efetiva aqui em Curitiba, aí isso foi, por exemplo, colocando nos trilhos, né? A gente foi começando a ter um redil, né? Ter um local onde a gente se reunia e aí se aparava as arestas, né? Corrigia os erros, né? Então, realmente, eu da minha parte, né? Eu vejo a grande dificuldade. Sem contar aqui a questão de se confessar, né? Porque a gente ficava indo em tudo que é lugar para tentar se confessar, e a gente teve, eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo e os que estão participando aqui da live, tiveram experiências muito complicadas em relação a isso. Né? É verdade. Então, Jorge, quer contar para a gente um pouco do que o senhor lembra das dificuldades nesse caminho? Bom, vai dar tempo, né? Vai dar tempo. Temos mais, acho que uns 15 minutos. Isso, 16 minutos. Rapidinho, linkando já ao que o Jesus disse, a falta do pastor. Porque um grupo de fiéis, sem alguém orientando, dando a orientação espiritual, fica difícil. Porque cada um tem um tipo de conversão, um nível de conversão. E às vezes as coisas se chocam. Então, esses 12 anos, eu disse para que saía a associação, foi muito em função disso, que cada vez que a gente reunia, não saía do lugar. Então, uns fatores agora que eu vou colocar aqui, fatores que desagregam e desestabilizam grupos católicos tradicionais. Isso aqui foi feito em 2014, para um debate que eu participei em São Paulo. Então, eu fui analisando no grupo nosso e também em outras experiências que a gente pesquisou, quais os fatores que desagregam o grupo. E muito é em função da falta do pastor, da falta do padre orientando e aparando as arestas. Né? Mas dos fatos, são poucas coisinhas, vou ler rapidinho aqui para não sair do texto. O imediatismo. Então, revoltar-se pelo que não tem, que é o caso que a gente sempre se revoltava porque não tinha a missa, não tinha o apostolado, não tinha os sacramentos, deixando de agradecer pelo que foi conquistado. Cada passo é uma conquista, Então, a gente não esquece, a gente quer... Tinha muita gente, né, que... mas o padre vem só uma vez por mês, a gente precisa de uma paróquia, de uma igreja, de um padre presente. Não, mas isso. Ano passado não tinha nada. Agora, não tinha nada. Agora tem uma vez Exatamente. por mês. Dê graças a Deus por isso. Já é um ganho. Não entender que a semente plantada hoje tem seu tempo certo para frutificar, o tempo de Deus. Então, essa é a questão do imediatismo. O outro fator, falta de compreensão para com os demais integrantes do grupo, com essa diferença de conversão. Né? Cada conversão tem seu tempo. Então, achar-se autossuficiente no conhecimento da doutrina católica, isso é mal. Não precisa do grupo, basta conhecer a doutrina por si mesmo. São pensamentos de pessoas que agem dessa forma. Os demais não podem contribuir para a sua prática de religião. Desmerecer os demais do grupo. Né? Esquece que Nosso Senhor fundou a igreja em sociedade e não individual. Orgulho, achar-se melhor que os demais, sendo si mesmo o parâmetro da ortodoxia. Falta de caridade, ser demasiadamente duro com os recém-chegados. Então, são aspectos relevantes a isso. Né? Pessimismo. Tem aquele desenho que não é tão antigo, a maioria conhece, do Lip e o Hard. Né? Hard é aquela hiena depressiva, que, ó Deus, ó vida, ó azar. Então, na verdade, esse pensamento de pessimismo também ronda algumas pessoas e isso prejudica o grupo. Teoria da conspiração. Todos conspiram contra si. Os colegas da própria trincheira, os amigos, também são inimigos. Então, são pensamentos de pessoas dessa categoria aqui. Somente críticas à hierarquia, sem fazer aquilo que está ao seu alcance para combater a crise, que seria rezar, ensinar o que sabe e dar um bom exemplo. Então, não adianta a gente criticar aquilo que está fora do nosso meio
sem fazer aquilo que a gente tem que fazer no nosso meio, que seja rezar o terço, participar da comunidade católica a que pertence, ajudar aos outros. Então, fazendo dentro coisas pequenas, mas dentro do nosso meio. Excessivo grau de exigência, isso é uma coisa que a gente observa, e observava no início. Padres ritualistas diziam, padres que sabiam rezar os dois ritos, que rezava o novo rito e aprendia o rito antigo. Então, havia críticas para esse tipo de padre, porque queriam que ele rezasse só a missa tradicional. E não pode ser assim também, né? O neo-sacerdote, o sacerdote novo, não tem experiência suficiente, é uma crítica que faziam. O sacerdote de idade... Justamente, claro, né? A gente do Instituto Pastor reza tão somente o rito romano Sim, é tradicional. formado. Mas a gente está falando de padres que carisma. vieram de outra realidade, que é a Não realidade tinha outra opção. diocesana, e Exatamente. que aprenderam o rito tradicional. O contrário seria condenável. Ou seja, padre que só reza o rito tradicional e vai lá rezar a missa nova. Agora, a questão é justamente do padre que está justamente se dirigindo à tradição, né? Sacerdote de idade agora de idade mais avançada comete muitos erros, são críticas que fazem também. Então, se o e a igreja é muito novo, não tem experiência. não serve. Se, Se é muito velho, também não serve. Também não serve. A reclamação. E a igreja justamente simplesmente ignora que o padre recebeu uma mudança ontológica na sua alma pela ordenação, que tem a graça de Estado, né? E também a questão da arquitetura da igreja. A igreja é feia, então por ser feia, não merece a minha presença lá. Então são questões simples, mas que acontecem dentro da cabeça das pessoas. Nós estamos numa igreja muito bonita. Hoje estamos numa situação diferenciada. São questões atuais, né? A gente o importante é não desistir. A perseverança em tudo tem que persistir. Então, alguns fatores que a gente percebe que isso desagrega o grupo. E se não tem o padre que orienta e que faça que todos se ajudem, vai criar uma desagregação. É isso. Que lição, seu Jorge, que lição. A gente merece uma publicação dessa lá no blog, hein, Jesuan? Dessa lista, né? Ok, aqui um like aqui. Vamos pegar esse texto aí e publicar lá. Isso mesmo. Tá bom. Bom, uma coisa que eu queria acrescentar ao que o Jesuan e o meu pai falaram a gente não pode esquecer que Nosso Senhor fundou a igreja enquanto sociedade, né? Então, a questão que a gente vai para o céu por meio da igreja. Fora da igreja não tem salvação. Então, essa história de sozinho em casa, né? Home alone, né? Autossuficiência, isso daí é uma tentação clara do demônio, né? O cara justamente não vai manter uma vida católica muito tempo dessa forma. A gente precisa estar junto com as pessoas que têm o mesmo objetivo, né? É para isso que existe paróquia, né? Quem tem o mesmo objetivo, ir para o céu, se junta para ser entre auxiliar nas suas deficiências, rezar um pelo outro, dar o bom exemplo, dar bons conselhos, né? E agora, um ponto que lá em Curitiba o pessoal chegou é como manter a coesão. Justamente, sobretudo no período em que ficou com missa mensal, né? O padre Renato ia uma vez por mês, atendia direções, atendia confissões, rezava a missa, fazia uma conferência e depois só no mês seguinte. O padre já estava indo, não cabia mais manter aquele esquema inicial de grupo de estudo. E o que o pessoal começou a fazer? Rezar o terço nos fins de semana em que não tinha o padre Renato.
Te ajudou muito. Justamente, e isso foi muito essencial, muito importante para manter a coesão. E não somente isso, a gente não pode ter uma visão naturalista, né? Certamente deu muitas graças que estão sendo colhidas hoje. Então, muitas vezes, isso é algo importante, né, para o pessoal que tem apostolado mensal somente. Reze junto, reze o terço, estude junto. Não ficar só naquela... Aparece quando tem o padre e no resto do mês desaparece, né? É difícil manter um grupo assim, que não tá junto, né? Então, essa questão do terço foi muito importante, ao meu ver, para manter o apostolado. Perfeito, padre, a união, né? Hoje, pessoal, a gente está fazendo essa live, né? Porque a nossa meta é construir a nossa própria capela aqui, né? A gente chegou nessa nossa realidade hoje aqui em Curitiba e por isso a gente fez esse perfil para divulgar o nosso apostolado aqui e a gente conta sinceramente com as doações de vocês, mas que também vocês divulguem o nosso perfil de Instagram. A gente vai estar sempre aqui trazendo mais padres, né? Se o seu Jorge e o Jesus quiserem mais vezes aqui, o Padre Marcos também está sempre convidado aqui, né? O nosso Instagram é seu, padre. Então, além disso, né? Então, de vocês divulgarem o nosso perfil, a gente também convida que vocês entrem no blog da associação, que é isso que eu quero que o Jesus conte pra gente um pouco, né? Porque lá é o nosso principal canal de comunicação, inclusive quando vocês entrarem no link da bio para fazer a doação, toda a divulgação é feita por lá, todos os textos estão lá, né? Jesus, você pode contar pra gente do blog, contar para o pessoal do blog qual a importância dele para a nossa associação? Então, eu vou tentar ser bem breve, né, por causa do tempo, mas, por exemplo, a primeira publicação do blog foi em 26/12/2008, né? Ele tem já 6.467 publicações, com a que eu publiquei, a publicação que foi feita hoje. Quando eu peguei esses dados, já tinha 1.931.699 acessos. É uma média, mais ou menos, de 400 acessos diários. Muita gente pode pensar assim, é pouco. Para um blog católico, é muito, viu? Na verdade, por que foi surgir o blog, né? E tradicional ainda, né? Por que surgiu o blog? O blog, na verdade, foi até uma ideia do Padre Marcos, e acredito com o Emerson, né? Isso. Que começaram a moldar, né, o blog. Aí eles montaram ele, criaram, daí eu também fui vinculado. E o carro-chefe inicial, claro, era publicar coisas de doutrina católica, isso é óbvio, né? Mas o carro-chefe inicial que deu muita visualização foi quando nós começamos a disponibilizar livros em PDF. Então a gente tinha os share da vida lá, a gente jogava lá os arquivos e aí disponibilizava para o pessoal. Isso fez com que o blog, né, tivesse um crescimento muito grande no Brasil inteiro mesmo. Aí, claro, né, com o tempo, começou a ficar difícil de acompanhar, porque tinha a validade, né, dos links, tudo. E como surgiram outros blogs muito melhores do que o nosso para publicar isso, a gente acabou desistindo e ficamos mais publicando doutrina, espiritualidade. É claro, também servia como uma comunicação, né, com os fiéis, né, para saber horários de missa, congressos, esse tipo de coisa. Então, o blog, nós temos o blog, né, que é o mais antigo, né, nós temos o Facebook, tá? Que ele é ativo também, e claro, daí agora que foi criado, né, o Instagram, principalmente em função da necessidade de como ele é ágil, né, nesse sentido de fazer divulgação das coisas, né, foi criado principalmente em função da campanha da capela, né. Eu só queria fazer uma brincadeirinha antes de encerrar, que, por exemplo, o pessoal até agora não falou nada, mas a gente tem direito, acho que uma música gregoriana no Fantástico, né? Porque nós fomos expulsos de 3 capelas. Vale, né?
Deve estar valendo, Jesuan. O Insta aqui ainda não apareceu. Temos 27 segundos, 25 restantes. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a presença, seu Jorge, Jesuan, Padre Marcos, sua bênção. Pessoal, doem lá no nosso link, compartilhem quem contou histórias ali que a gente não conseguiu copiar nos comentários, por favor, mandem pra gente no direct histórias que vocês têm, pessoal de fora, pessoal aqui com o blog.